A paz do Senhor a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou uma boa madrugada. Não importa qual horário, qual dia que você vai ouvir, vai assistir esse vídeo. E você que talvez esteja ouvindo do lado e não sabe que canal é esse, é TV Produções Pedro San. TV Produções Pedro San. Então você é só pôr esse nome e com certeza você vai ver o teu servo lá e Deus vai falar contigo. Então você aí já se põe atento, porque Deus hoje me deu uma palavra, hoje eu pôs um pouco atrasado, mas porque estava resolvendo umas coisas, mas nada vai tirar o foco, nada vai me parar, porque primeiramente eu põe Deus em primeiro lugar, porque eu faço a obra aqui com amor, como vocês percebem, e faço com muito gosto, gratidão pelo que Deus tem sido, né? E foi comigo, fez muitas coisas por mim, tem sido. Então esse amor de fazer a obra com carinho, com amor. Então diante do Senhor aqui, Ele me deu uma palavra. Você que tem já as coisas aí para apresentar a Deus, já apresente a peça, o copo com água, as peças de roupa, seja o que for, currículo. O que você achar de botar aí, faça o seu altar. O altar, não importa onde seja no chão, no banco, na cadeira, na mesa, no sofá, aonde for, se põe agora um altar. O importante é a gente estar na fé. Então acredite, Deus chegou hoje com resposta, com solução para a tua vida. Ele me deu uma palavra de resposta, depois a gente vai orar com o poder de Deus, e todas as coisas já vai cair por terra e você será abençoado. Então tome posse, que eu sei o que eu estou dizendo. Porque se eu fosse botar os problemas na minha vida, com certeza eu não estaria aqui. Mas com certeza eu estou, porque quem toma conta dos problemas, quem destrói todo o mal que está querendo nos atrapalhar é Deus. Então eu já tenho uma experiência sobre isso e nada me abate, nada me entristece. Eu posso até derramar uma lágrima, porque isso faz parte, Jesus chorou também. Mas a lágrima não significa que você é um derrotado. Significa que se você for um derrotado, se você desistir. Mas Deus te dá força para que você vá em frente, para que você consiga vencer. Então tome posse, que eu vim agora cheio do poder de Deus para ser usado para você, com certeza. O que surge às vezes para querer nos parar, mas me dá mais força para dar lugar a Deus. Então aqui vou dar uma palavra a você. Josué capítulo 1. Vou dar Josué capítulo 1 e Deuteronômio 31. A qual eu vou fazer que eu peço a Deus que Deus possa ser útil para me utilizar de mim e poder lhe instruir para que você entenda as palavras de Deus. Porque Deus, Ele faz questão de instruir as pessoas para dar um caminho certo de você vencer, desenvolver, e não importa a situação que você está, não importa qual a sua religião, e não importa qual o momento que você vive ou escolha de vida, porque o importante de tudo é o ser humano que você é, e você tem valor para Deus e tem valor para mim. Aleluia, eu estou aqui com o Espírito Santo, estou aqui com o amor de Jesus, e quem tem o amor de Jesus não maltrata ninguém, não despreza ninguém, nem faz com que alguém fique entristecido. Então está aqui um servo de Deus e receba tudo que eu vou falar aqui. Josué capítulo 1, versículo 9, diz assim, ouça bem o que Deus tem a falar. Josué capítulo 1, versículo 9, não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então Deus já está falando aqui para que você esforça-te. Não tema, nem fique assustado com que a adversidade, a situação, as mal notícias, ou algo que talvez possa estar lhe oprimindo, às vezes querendo lhe atrapalhar, lhe entristecendo, ou você talvez seja aqui no momento só chorar e parou um pouco para assistir e ouvir.
né, esse vídeo, né, ouvi a palavra do Senhor. E com certeza, Deus tem uma solução, Deus tem uma saída para você. E Ele já diz para você, não tema, que eu estou contigo. Aleluia. E aqui fala de Josué, que era auxiliar de Moisés, a qual Josué valorizava Moisés, respeitava a chamada de Moisés, e Deus via tudo isso. E Deus tinha um homem mais capacitado que Josué. Mas quando Moisés morreu, antes de ele morrer, Deus já ordenou Moisés, né? Já ordenou Moisés, porque Moisés não ia mais para a terra prometida, a qual Deus disse que ali ele ia ficar, né? E no caso Deus recolheu ele, passou para as instruções para Moisés, que era ele que ia passar o povo. Mas muito olhava para Josué, né? Porque Moisés, com a direção de Deus, disse que era Josué que ia passar o povo. Mas ali, alguns olharam para Josué e olharam para a aparência, não viram capacidade nele. E nem o próprio Josué, até ele mesmo, temeu naquele momento, porque ele não tinha um estímulo de força de alguém, não tinha um incentivo de pessoas, como você está aí, nesse momento difícil, não tem alguém que te incentive, não tem força, mas aqui está saindo um incentivo para você, que é o próprio Deus que está me usando. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, porque para estar aqui também eu tenho que ter uma força de Deus, quem me dá força é Ele, porque se eu fosse esperar de alguém, se eu fosse esperar incentivo para estar aqui, de alguém, para poder ser útil, para ser uma pessoa utilizada por Deus, eu não estaria aqui. Então a mesma coisa é você. Você está valorizando um servo de Deus que sou eu, como um profeta, como um ilustrador da palavra de Deus. E através disso, o que Deus fez com Josué, o que Deus fez com Josué, Deus vai fazer com você. Porque aqui fala que Deus orientou Josué, que ele não temesse, ele fosse e ele conseguiria o objetivo de qual Deus estava dando nas mãos dele. Até ao ponto de surpreendê-lo. Porque quando Deus nos entrega algo ou nos dá para fazer, é coisas que nos surpreendem. É coisas que nos deixa feliz. É coisas que deixa a gente como fosse um sonho. Que você, pessoas além de não ver capacidade, nem você mesmo vê, mas isso tem uma coisa, Deus vê. E Deus te escolheu para vencer. Você vai vencer. Aqui, Deuteronômio, glória a Deus, aleluia. Deuteronômio 31. Deus deu ordenança. Diz assim, Deus deu ordenança antes de Moisés partir. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aqui em cima, no primeiro, diz assim, Moisés, no primeiro diz assim, para o que você entenda, e aí Deus vai instruir mais ainda, que é bom a gente ter instruído por Deus. Moisés foi e falou esta palavra a todo Israel. E ele disse, hoje estou com 120 anos de idade, já não tenho força para fazer o meu trabalho. E o Senhor me disse, você não passará o Jordão. O Deus de vocês passará diante de vocês. Ele destruirá as nações que estão diante de vocês. E vocês tomarão posse dela. Josué passará diante de vocês, como o Senhor falou. Tá vendo? A instrução que Deus revelou para Moisés falar ao povo, que a escolha era para Josué. Porque ali tinha pessoas que se achavam com mais capacidade de que Josué. Já estava com certeza de olho no ministério de Moisés, né? E até tinha pessoas que pereceu por não valorizar Moisés,
Aleluia. Pessoas que Deus abriu até a terra, mandou fogo por pessoas que muitas vezes tentavam oprimir Moisés. E ali nem de pé estavam mais, já tinham perecido. Mas de alguns que ficou, Deus usou Moisés para dizer para o povo, porque quando a Bíblia diz aqui, falou para todos Israel, que era muita gente, era muitas pessoas, era multidão, de menino a adulto, de criança a adulto. E com certeza ele passou as instruções e da ordenança de qual Deus mandou ele passar esse compromisso para Josué. E Josué, quando ouviu aquilo que ele não estava preparado, ele não sabia, ele auxiliava Moisés, mas ele não sabia que ele seria escolhido. Ele imaginaria que qualquer pessoa seria escolhido, menos ele. Mas Deus escolheu ele, porque ele não podia ter capacidade nem aparência para alguns, ou para todos, mas para Deus não. Então a mesma coisa é você. E Deus escolheu ele para vencer, para levar o povo. Glória a Deus. Para ali ele ser um líder. E ele foi escolhido, muitos não gostaram, não aceitaram, mas foi ordenança de Deus. Então Deus está dizendo, eu estou ordenando que todas as muralhas, tudo que está querendo te atrapalhar, ou até alguém, estou eu entrando na peleja, na guerra, para que você tenha vitória. Então Deus está dizendo para você, eu te escolhi para vencer. E lá chabracada sobre rei. De bem que ela sobre. Aleluia. E aqui mais adiante, no 7, diz assim, Moisés chamou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais. E você fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você. Não deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Aleluia! A mesma palavra que aqui Moisés foi usado para dar a Josué, Deus aqui falou para Moisés, para Josué, no meio de todo o povo, exaltou-lo. Deus está dizendo, eu vou te exaltar. Aleluia! Aquela chabacada sobre a raia. Eu vou te exaltar nessa terra. Levante a sua cabeça, não se entristeça, que eu estou com você. Eila sobre cada sabarrai. Aleluia. E aqui Deus falou, usando Moisés para Josué, e foi ali, já no capítulo de Josué, capítulo 1, a mesma palavra, Deus próprio se representou diante de Josué e deu uma experiência que Moisés teve de Deus falar com ele. Aleluia! E Deus falou com Josué diretamente, sem enviar ninguém, porque não tinha alguém com simplicidade, quebrantado, para ser usado. O próprio Deus teve que ir de encontro a Josué e, ao mesmo tempo, para mostrar que era com ele. A mesma forma foi com Moisés, usou porque Moisés tinha um coração quebrantado diante de Deus. Não tinha soberba. Não se achava eloquente, porque a eloquência dele ficou para trás. Aproveitando que quando Deus teve um encontro com ele no deserto, ele temeu pelas instruções de Deus e disse ao ponto que não sabia nem como falar. Era
um pouco ruim de língua para se expressar, mas ali foi porque ele não era algo muito além de que humano, muito além do que a capacidade que ele tinha quando ele foi criado por Faraó, né? E ele viu que era uma dádiva de Deus, que era muito além das capacidades humanas, que ele podia ser até útil, acima de muita gente na terra. Mas o que vinha do céu não tem nada que seja maior, porque maior é o que vem do céu. Então o que Deus está dizendo para você, quando ele disse para Josué aqui, ó, aleluia, glória a Deus, ele falou para Josué aqui no 9, não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Então aqui quando ele diz assim, não foi isso que eu ordenei, ele quis dizer assim, lembra não que eu usei Moisés para você? Para lhe incentivar, para lhe orientar, para lhe dar força, para dizer, independente de qualquer coisa, eu estaria com você. E galaxubre, aleluia, glória a Deus. E aquela sobre aquela shabarrai, aleluia. E aqui ele falando para este homem, como ele está falando para você, eu estou ordenando que você vá, seja o que for, não tem nada perdido para você, aleluia. E não se sinta incapaz, porque quem capacita sou eu. Ele está falando para você, não se sinta incapaz não, porque quem capacita sou eu. Então não tenha medo, aleluia. Não tenha medo, porque eu que encho, eu te dou força, aleluia, glória a Deus, e eu te guardo. E quando a palavra diz assim, eu serei contigo, por onde quer que andares, o próprio Deus está dizendo, por onde quer que andares, disse para Josué, e está dizendo com você, comigo, está falando para nós aqui, porque a palavra é para mim e para você. E eu tomando posse, tudo que sair aqui é para mim e para você. E Deus está nos enchendo de coragem, de força, para nós chegar aonde a gente nem imaginaria, mas vamos chegar aonde Deus quer. Aleluia. E quando Deus escolhe para vencer, quando Deus escolhe para você conquistar, nada vai impedir, porque o próprio Deus entra. Porque quando o diabo tenta atrapalhar, da mão dele, só quem tira é Deus. Mas da mão de Deus, ninguém tira, ninguém mexe, ninguém toca. Pode até achar que está atrapalhando, pode até achar que vai derrotar, mas não vai. Então Deus está dizendo, nada vai te atrapalhar, nada vai impedir de você realizar teu sonho, de entrar naquela empresa, de comprar, seja o que for, seja um imóvel, seja um carro, seja um terreno, seja uma casa, seja um condomínio, seja o que for, nada nessa terra, se a gente botar diante de Deus, porque Ele é o dono do universo. E quanto mais a gente se estreita com Ele, quanto mais a gente se chega a Ele, quanto mais a gente tem a humildade de reconhecer que nós precisamos dele, se prepare para ser como uma águia, voar alto. E Deus está falando para você e para mim, você vai voar alto. Você vai voar alto porque é eu que estou no domínio de tudo. Eu que estou no domínio de todas as coisas. E você vai chegar lá. Não desista do seu sonho. Não desista de nada. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que quer te atrapalhar, seja coisas, seja pessoas, eu estou dando um sopro. Eu estou soprando o que quer te atrapalhar.
seja o que for, ou seja, pessoas, eu estou dando um sopro. E se ainda querer insistir, eu firo. E se querer ainda insistir, ainda provocar, eu abro a terra. Então, confia em mim. Eu faço conforme assim eu quero. Eu quero. Conforme assim eu quero, eu faço. Aleluia. Glória a Deus. Só faça algo. Se esforce. Vá em frente. Porque eu que ordeno. Eu que estou te dando a oportunidade de você vencer. Aleluia. Porque quando eu fiz com Josué, eu faço com você. Ninguém acreditava nele. Mas eu acreditei nele. Enchi de força. Me revelei como eu estou me revelando para você. E ele foi em frente e com certeza foi um vencedor e conquistou a terra. E ninguém conseguiu impedir, ninguém conseguiu abater, porque foram destruídos um por um. Mas mesmo assim Deus mandou Josué ter um diálogo com alguns reis. Alguns reis cediam a passagem do povo de Deus. E alguns reis se achavam autoritários, se achavam brabo, se achavam mais forte. E não queria impedir. Aí Deus dizia, deixa comigo, Josué. Faz só tua parte, que eu serei com tua espada. E ele foi derrotando os inimigos. Aqueles que cediam, houve paz. Foi cedendo, abrindo o caminho, o povo foi passando. Mas aquele que quis trancar o caminho, o próprio Deus estava na peleja. O próprio Deus estava na guerra. E ele venceu, chegou à terra prometida. Então Deus está dizendo para você e para mim, aleluia, que você vai chegar aonde o sonho que eu te dei. Você vai conseguir, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Não tem nada perdido, nem tem tempo. Então eu estou entrando em providência, receba vitória em nome de Jesus. Vou agora fazer uma oração, glória a Jesus. E depois fazer uma oração sobre o copo com água e tudo. Então antes de concluir, vamos entrar para a oração de poder. Tome posse, seja o que for. E que você põe seu pedido aí também, aí no comentário, que com certeza, quando eu concluo aqui, eu apresento em oração. E quando as minhas orações dormir, eu apresento. De manhã eu apresento, meio-dia eu apresento, que tem um propósito, eu apresento. Seja qualquer hora eu apresento. Como eu apresento? Levantando o celular para o céu. E todos os pedidos que estão aí é apresentado a Deus. E com certeza, eu digo sem medo, você vai obter resposta. Eu digo pela fé. Deus me instruiu aqui em vão. Então eu fico também muito feliz que qual essas palavras está chegando longe. Está chegando na Itália, está chegando nos Estados Unidos. Aleluia, glória a Deus. Pessoas dos Estados Unidos, de Itália, de vários lugares, da Alemanha, está mandando para mim resposta, mandando para mim satisfação e que está recebendo através dessas palavras do simples servo. Então, você vê o simples servo, a qual minha leitura foi até quinta série. Porque eu não tive a oportunidade de concluir o estudo. Não foi porque eu deixei os estudos. Porque eu não tive a oportunidade. Hoje se tem a oportunidade de você concluir os estudos, que até você recebe para estudar material, tudo. No tempo passado, não. Era tudo mais difícil. Mas só que eu não me arrependo de coisas que eu tive que parar para ajudar minha mãe. E eu não me arrependo disso. E ela teve uma boa moradia, teve um bem-estar que eu pude dar, né? Mas e aqui eu estou, a qual Deus hoje me capacitou para aqui, para poder lhe instruir, que não tem nada perdido. Vou orar agora. Tome posse. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, já tem a palavra que o Senhor mandou. Pela palavra, meu Pai, já está tudo resolvido. Em nome do Senhor Jesus, porque a tua palavra diz, passa o céu, passa a terra, mas tua palavra não passará. A palavra também diz que tua palavra não cai por terra, Senhor. E quando o Senhor entra na peleja, é para nos dar vitória.
Então, Senhor, meu Pai, independente de quem seja, não importa a religião, não importa que vida a pessoa está levando agora, porque ninguém chega a Ti em vão, ninguém chega ao Teu altar em vão, Senhor. E o Senhor não rejeita ninguém, porque o Senhor diz que todos aqueles que vêm a Ti, jamais o Senhor lança fora. E todos aqueles que chegam a Ti, procura chegar diante do Teu altar, jamais voltará de mão vazia. Então, em nome do Senhor Jesus, quando que a garantia da palavra que o Senhor deu, Pai, todas as muralhas sejam destruídas agora, em nome do Senhor Jesus, todos os atrapalhos, todo mal feito, em nome do Senhor Jesus, toda a artimanha do adversário, caia por terra agora, Senhor. Que o Senhor seja derramar, Senhor, a tua unção, o óleo santo, o óleo do teu altar, o óleo da tua botija. E venha agora o resultado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E teu nome seja glorificado, teu nome seja exaltado, Senhor, porque tudo é para a tua glória, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, aleluia, que todas as muralhas seja destruído, caia por terra agora, seja o que for, meu Pai, todos atrapalham, em nome do Senhor Jesus, para que teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus, e para que todos saibam que só o Senhor é Deus. E eu creio, meu Pai, já estamos de posse de vitória, esta água aqui consagrada, especialmente por Ti, Senhor, e quando for utilizada, passa a ter um milagre, e o teu nome ser glorificado, porque o Senhor diz que tudo é possível pela fé, e eu creio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Está concluído. Aleluia. O mover do Senhor, as instruções do Senhor, já tome posse de vitória. Creia. Creia, porque eu jamais brincaria aqui, porque com as coisas de Deus. Aleluia. Quem leva a Deus a sério, não tem como não conquistar. Como eu já disse, não importa sua religião, não importa qual a situação que você escolheu de vida, porque o importante de tudo é o ser humano que você é. E eu estou te tratando bem, com amor, porque assim Deus me ensinou e me tratou. Então, se Ele me tratou bem, com amor, eu tenho que lhe tratar também, porque eu tenho uma referência disso. Então, Deus não despreza ninguém. Essas pessoas aí que ficam desprezando, humilhando, desfazendo, se achando melhor, não é Deus que está com ele, não. O Espírito do Senhor é manso, aleluia, amoroso, abraça, levanta quando o outro cai, põe as mãos, dá as mãos para levantar o outro. Não acaba de afundar. Então, essas pessoas que estão aí mostrando o contrário, mostrando briga, ganância por as coisas, destruindo o outro, é o inimigo. São, infelizmente, pessoas que estão na casa do Senhor, pessoas líderes, que era para dar um exemplo e não está dando um exemplo. Então, está aqui um simples servo que Deus levantou, um profeta nessa terra, aleluia, para dar um exemplo. Então, o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida e na tua. Então, quem está chegando aí agora pela primeira vez, a água você não de beber, um dedo aqui, ó, quando você está vendo. Seja misturado na água de beber, seja numa caixa de água, seja na piscina, seja onde for, que você achar que usar, seja na hora que você for limpar a casa, botar no meio desinfetante. E quando essa água aqui, no caso, diminui, você vai botar noutra, seja aqui uma garrafa, aí diminui, chega aqui, você completa, coloca a água, balança. Aonde você botar esta água, que está com um grande poder do Senhor, aleluia, e cuidado para não derramar, porque ela tem um efeito grande de te dar vitória. É tudo usado pela fé, está consagrado e ungido. A Bíblia diz que tudo que Deus fez na terra de bom é abençoado por Ele. Mas quando passa a ser apresentado a Ele, passa a ser especial. Então nós apresentamos o Senhor. Então creia no milagre e use pela fé. E tudo que você apresentou aí já está consagrado e abençoada. E os pedidos aí de oração que você vem pedindo, e seja se você não pediu, põe aí, certo? O nome, pode botar você e família, pode botar o nome de quem for, e eu apresento a Deus, com certeza há um resultado. Então, a partir de hoje, acabou-se o que você passou. Deus tem uma nova história para você e para mim. Vou concluir agora, já bebi água agora também, que aqui eu estou na mesma fé. Eu bebi porque já as outras, minhas águas todinhas aqui estão oradas, eu apresento tudo aqui a Deus. Água de bebedor, de geladeira, tudo, tonel, caixa d'água, tudo. Eu uso na fé.
certo? Jogo água até em cima da casa agorada. Então faça a mesma coisa. A gente tem que ser um louco na fé mesmo. Aleluia, glória a Deus. Então vou orar para concluir. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz e Deus te abençoe.